Tá? Então, o que vem a ser a dermatite atópica? Vamos lá ver. Então, dermatite atópica é uma doença que ela pode ser crônica, ou seja, durar, né, mais tempo do que a gente imagina, bastante tempo. Ela pode ser hereditária. Quando a gente fala que pode, é porque quando a gente entende que vem um diagnóstico como dermatite atópica, o médico não sabe exatamente o que é, tá? Não existe uma causa, não existe um motivo daquilo estar ali, né? Então, eles colocam dermatite atópica, certo? Pode ser hereditária, pode, por quê? Porque pode tudo, porque pode qualquer coisa, porque não se sabe exatamente a causa, né? Mas, enfim, ele vai causar uma inflamação na pele, que é não contagiosa, certo? E podendo haver coceira, irritação e lesão na pele, tá? A gente fala, principalmente a literatura traz muito isso, que atinge principalmente as crianças. Vai ser só em criança? Não, a gente tá cheio de adultos com dermatite também, tá certo? Então, os sintomas quais são? Coceira, irritação, vermelhidão, a pele fica mais ressecada, erupções, né, que são as bolinhas, às vezes pode dar umas feridinhas, até por conta das coceiras, né? Edema, dá inchaço, pode acontecer. Ela é facilmente confundida com alergia, porque dá a impressão de ser realmente algo alérgico, tá? Mesmo não sendo. Aparecem dobras cutâneas. O que são dobras cutâneas? Aqui, gente, ó, cotovelo, essa região aqui, então, isso aqui é muito comum, né? Ao redor do couro cabeludo, cotovelos, né, pelo lado de fora, mas as dobras cutâneas pelo lado de dentro também, joelhos, nos glúteos, né, no bumbum também pode acontecer, tá? São áreas comuns de acontecer a dermatite, tá? De aparecer aí esses sintomas. Quando a gente vai falar em dermatite, a gente vai, em primeiro momento, entender que a gente precisa limpar o nosso intestino, tá? A primeira coisa que a gente pensa, existe alguma coisa no intestino que não está sabendo, não está podendo, ou o intestino não está em plena saúde, tá? Que não está me defendendo de alguma coisa, certo? O intestino, como a gente sabe, ele produz 80% dos anticorpos que vão beneficiar e trazer a nossa imunidade, certo? Então a gente pensa, primeira coisa que eu tenho que fazer, melhorar a saúde intestinal. E daí aqui vai novamente esse protocolo que eu já passei para vocês na última educação continuada, que é a respeito da desbiose intestinal. E o que quer dizer a desbiose intestinal? É como se as paredes do nosso intestino ela não estivesse plena, ela não está bem, ela não está como ela deveria estar. Quando ela está normal, ela consegue absorver tudo que é necessário, produzir tudo que é necessário, tá? E esse intestino vai funcionar normalmente. Quando a gente tem a disbiose, esse tecido intestinal das paredes intestinais, elas não estão boas, elas podem estar finas, elas podem estar descamadas, então elas não vão estar absorvendo tudo que é necessário, tá? Aí, por isso que a gente fala, né? Para a gente melhorar a saúde intestinal. Ele não vai estar produzindo os anticorpos necessários para defender o nosso organismo. Então, o protocolo ele é bem simples, tá? Para disbiose intestinal, na última aula eu coloquei para vocês ali eu coloquei para vocês como que acontece a disparatização e a importância disso, tá? Então, assim, a desbiose intestinal, a gente vai usar o quê? O OnGuard, duas soft gels pela manhã e duas pela noite por 10 dias, tá certo? Aí, em seguida, aí a gente pode fazer juntos, tá? Para trazer a saúde intestinal. Na desbiose intestinal, a gente não vai ter um intestino bom, saudável, tá? E a gente precisa.
que esse intestino ele se recupere, e ele vai se recuperar da seguinte forma, usando o Zengest, um soft gel pela manhã, um pela tarde, um pela noite, tá? Por 10 dias, e depois segue usando um ao dia. Como eu sempre recomendo, vai usar um ao dia por 30 dias, tá? Pausa de 7 para dar aquela janela aromática e usa mais 30 dias, certo? Até a gente ter realmente um equilíbrio do intestino. Isso aqui a gente vai usar para tratar esse intestino, tá? E depois a gente vai fazer a disparatização, que é muito importante. Ah, mas a gente está falando de pele. Mais uma vez eu volto a dizer, gente, quando a gente fala de pele, uma das coisas mais importantes, e a gente tem aí muitas e muitas questões, e muitos médicos e muitos relatos que falam: puxa, quando eu estou constipada, minha pele, ela fica feia, ela fica sem vida. E quando a gente entende de medicina chinesa, essa é uma das coisas que a gente observa, a questão da pele, e a gente sabe observar se a pele não está boa, se a pele não está elástica, se a pele não está viçosa, como o chinês fala, intestino em desequilíbrio, tá? Então a gente precisa melhorar o intestino. Vou passar a disparatização novamente para vocês, tá? Isso aqui é aconselhável para um adulto de mais ou menos 70 quilos, certo? Vai usar aqui em líquido para limpar o intestino e trazer a saúde? Não. Lá vai ser o protocolo que eu passei anterior, vai ser tudo em soft gel. Esse daqui vai ser em líquido, numa cápsula gastroresistente. Por quê? Porque esse líquido ele vai abrir somente no intestino, tá? Para limpar realmente parasitas. Gente, parasitas ele traz muitos e muitos sintomas, como eu já falei na aula anterior, tá? Ele vai trazer cansaço, ele vai trazer desânimo, ele vai trazer abdômen inchado, ele vai trazer dificuldade de evacuação, um intestino preguiçoso, não vai absorver todas as vitaminas e minerais necessários, né? Que o intestino tem a capacidade de absorver, então ele não vai estar trabalhando bem, tá? Então a gente vai usar a cápsula gastro-resistente, 2 gotas de orégano, 2 gotas de onguarde, 2 gotas de lemon, 2 gotas do Zengeste. Quando que a gente vai usar isso? Na segunda noite de lua nova. Já falei para vocês, vou repetir. Somos seres humanos cíclicos e a gente sim tem uma movimentação muito grande de acordo com a Lua. E isso não é crendice, tá? Isso não é uma questão de religiosidade, de magia, de nada disso. É o ser humano que é regido pela Lua, sim, tá? Por que na segunda noite de lua nova? Porque no início, na primeira noite de lua nova, o verme que está lá no seu intestino, ele vai soltar todos os ovos que estão dentro deles. Então, esses ovos vão ficar lá dentro, ele já não tem mais ovo para soltar. Aí a gente vai esse preparo e mata esses vermes, certo? Vai ficar os ovos lá, e daí a gente vai fazer por 7 dias essa disparatização, a gente vai pausar 4 dias e repetir o processo por mais 7 dias depois de 4 dias de pausa. Por que repetir o processo? Para a gente conseguir pegar, captar aqueles ovos, porque daí eles já vão ter nascido, né? Eles já vão ter saído dos ovos, já vão virar vermes, e ainda não vai dar tempo para eles porem novos ovos. Aí a gente vai ter sim um intestino limpo, tá? Importante, completar a cápsula com óleo, com azeite, com óleo de coco, não com óleo de coco fracionado, porque ele não tem gordura. Óleo essencial, ele vai ser dissolvido muito melhor na gordura, tá? Então, um óleo pode ser azeite ou um óleo de coco extra virgem, certo? Isso é bem importante, tá, gente? Isso aqui faz parte de um protocolo para a gente limpar o intestino, visando sim o bem-estar da nossa pele, tá? Quais são os sintomas da disparatização?
E eu vou falar o meu relato porque eu passei por esse processo. Primeiro dia, desconforto abdominal. No segundo dia, uma angústia e um sentimento de depressão, tá? E isso foi no segundo, terceiro e quarto dia. Depois eu comecei a melhorar. Mas isso é muito comum, tá, gente? A gente está mexendo com vermes que às vezes eles não estão só no intestino, eles podem estar no fígado, eles podem estar no baço, eles podem estar no coração e até na cabeça eles podem estar, tá? Então, assim, é algo muito sistêmico, tá? Então, é por isso que eu estou falando dos sintomas, certo? Quando a gente olha para a nossa pele, o que que é importante? Primeiro, a gente manter a pele sempre hidratada, tá? Assim como manter uma boa ingesta de água. O que vai adiantar você ingerir bastante água se o teu intestino não está funcionando normal? Por isso, voltamos lá atrás, o processo de melhorar a saúde intestinal é tão importante, tá certo? É... Ah, eu tenho tudo isso, meu intestino é constipado, mas eu não posso beber água. Só lamento para você, não vai melhorar mesmo, tá? Nosso corpo, ele é como uma orquestra sinfônica, que se algo está em desequilíbrio, muitas outras coisas também vão estar, tá certo? O que que eu sempre recomendo é, para dermatite atópica? Então, a gente pode usar um creme neutro, tá? Eu coloquei aqui da linha Spa, que eu acho bem interessante, certo? Mas não necessariamente tem que ser este. Eu uso, já vou falar aqui para vocês qual que eu uso. O do Extratos da Terra, que é um pote de 700 gramas que eu compro, que eu faço meus cremes todos com este creme, tá? O mais neutro possível, tá, pessoal? Daí eu uso sim um potinho como tem ali, né, âmbar de vidro, sempre, tá? 50 gramas de creme, ou seja, vai encher aquele potinho, tá? Colocar 10 gotas de melaleuca, por quê? Porque a melaleuca tem propriedades que vão ajudar a limpar toda essa pele. A copaíba, mais 10 gotas. Por que a copaíba? Porque ele restaura e ele traz, ele ajuda as células novas se produzirem de forma normal. Altamente anti-inflamatório, tá? Então vai trazer aí, devolver um pouco mais de saúde para a pele. 10 gotas de lavanda, por quê? Porque a lavanda, nesse caso, ela vai ser calmante. Ela vai trazer, aumentar a produção de fibroblastos locais, que aumenta a produção de colágeno, que, por sua vez, vai ajudar a cicatrizar melhor a área, a região, diminuir o edema e o vermelhidão, tá certo? Para quem gosta do Rolon ou acha mais fácil, né, a utilização do Rolon, então eu coloquei aqui o protocolo da mesma coisa, com os mesmos óleos, 5 gotas cada óleo, para 10 ml de óleo de coco fracionado, tá? Isso aqui é muito, muito interessante. Ah, se eu passar uma vez só, já vai sair? Não, gente, o protocolo ele tem que ser usado mais que uma vez. Mas aí vem algo que é bem importante a gente entender, tá? Suporte emocional. Não vai adiantar eu tratar, olhar para essa pele como se ela fosse um órgão excluso de um corpo que tem sentimentos. Não existe isso. E vocês sabem muito bem, né, que eu sempre falo a respeito disso, tá? Então, a gente precisa olhar, sim, para o lado emocional dessa pessoa. Todo problema de pele, e como eu falei no início da aula, né, a dermatite atópica, ela tem esse nome, atópica, por quê? Porque não se sabe causa, tá? E é muito comum, acho que algumas pessoas até colocaram aqui no chat, né? Que alguém já relatou que é de fundo emocional. Normalmente sim, e eu, né, acredito piamente que sim, que é de fundo emocional, e é por isso que a gente não pode deixar de dar um suporte emocional para essa pessoa, certo? E é por isso que eu também gosto muito do uso da lavanda nos cremes e no blend que eu passei ali anteriormente para vocês, porque a lavanda já vai dar esse suporte emocional também. Mas vamos entender qual que é o conflito emocional ou a origem emocional dessa doença? Normalmente, a origem emocional de qualquer doença de pele que inclui
a dermatite atópica tem um conflito de separação. Essa separação pode ser física, mental ou emocional, real ou fictícia. Vou explicar isso tudo para vocês, tá? Ela pode ser, tá, mas o quê? Alguém colocou ali no chat, né? Meu filho, minha filha, não sei, de 3 anos. Gente, como é que uma criança de 3 anos se separa? Gente, ela pode ter participado da separação dos pais, aonde ela viu o pai indo embora, aonde ela viu o pai, de repente, passar muito mais tempo no trabalho e ele ter pouco contato com esse pai, tá? Vai causar um conflito emocional nessa criança, onde ela pode entender que houve uma separação. Pode ser a separação porque o animalzinho de estimação morreu, não houve mais ele, tá? Então, existe N causas. Essa separação pode ser física, pode ser mental, pode ser emocional. Mental aonde? Naquele caso, tipo assim, o pai foi trabalhar, está trabalhando mais horários, fazendo hora extra, eu vejo pouco. Então, na mente da criança houve uma separação, tá? É emocional da mesma forma, real ou fictício? Real, por ser humano, é aquela coisa assim, houve a separação, homem e mulher, sei lá, alguém morreu, também pode entrar nessa questão, tá? A pessoa morreu, houve uma separação, não foi voluntária, né? Mas houve separação, não vamos ver mais, não temos mais contato. Pode sim acontecer algo na pele. A pele pode trazer esse conflito e desenvolver alguns sintomas. Real ou fictício? Isso é real, a morte é real, a separação de um casal é real, a separação, sei lá, o filho teve que morar em outra cidade, isso é real para a pessoa, tá? O animalzinho morreu, é real também, tá? O fictício vai acontecer de que forma, gente? Eu não aguento mais essa situação e eu preciso me livrar dessa situação que eu estou vivendo. Ela está insustentável, insuportável. Isso também pode causar sintomas de pele, isso também pode trazer sintomas de pele. E agora eu vou dar um exemplo para vocês, que é uma vivência que eu tive aqui no meu consultório, tá? Eu atendi uma mãe que trouxe uma criança, ela não trouxe a criança, ela veio e me relatou o que estava acontecendo com a filha de 2 anos dela. Então, a filha se chama Isabel, eu vou falar o nome porque ninguém conhece mesmo, tá? A filha se chama Isabel e ela me fala assim: olha só, passei os últimos dias terríveis porque a Isabel está com uma dermatite atópica, foi isso que foi diagnosticado. De repente, a Isabel começa a ter vermelhidões, principalmente no rosto, e ela percebendo isso, levou a Isabel para o hospital. Chegando no hospital, os médicos se assustaram do tanto que estava de edema no rosto dela, e a primeira reação dos médicos foi: pode dar um edema de glote, ou seja, fechar a passagem de ar, e então essa criança pode ficar sufocada. Pode ter uma parada respiratória, adrenalina na criança, para que isso não acontecesse. E isso, em 5 dias, se repetiu por 3 vezes. E daí eu comecei a questionar essa mãe, o que está acontecendo? Houve aí uma separação, ela teve que deixar de ir a algum lugar, ela perdeu alguém, ela perdeu um animal de estimação, alguém se despediu dela, o que que aconteceu? Ela parou de ir para a escolinha, ou ela foi para a escolinha onde ela não queria? O que está acontecendo com essa mãe, com essa criança? E a mãe assim, não, eu não lembro de nada disso. A única coisa que pode fazer algum sentido é que a Isabel chupava 2 bicos. Ela tem 2 anos. Então ela colocava um bico na boca e o outro bico ela ficava passando no nariz. Isso trazia para ela segurança para ela dormir, tá? E daí a mãe veio com a historinha: Isabel, vamos lá, vamos levar, mandar o bico, ir com o balão, não sei o quê, para ir tirando um dos bicos da menina. E no momento, a criança provavelmente se sentiu pressionada e falou: tá bom, mamãe. E deu o primeiro bico. E a mamãe falou assim: ó, no aniversário da Isabel, a Isabel vai dar o outro bico. Então, ok, a criança sofreu uma pressão. A criança estava preparada emocionalmente para isso? Não.
ela tanto não estava preparada para se livrar desse segundo bico, que ela começou a ter reações de pele que levaram ela ao hospital a tomar, chegar a tomar adrenalina por conta disso, tá? Então, aí ela falou assim: Meu Deus, eu não posso acreditar que isso pode ter causado tanto estrago na menina. Eu falei: Ok. Daí ela assim: Meu Deus, mas o que que eu vou fazer agora? Eu falei: Primeiro, você vai dar, né, colocar uma lavanda lá para Isabel inalar, né? Orientei conforme a quantidade de gotas, tal, né? A forma de uso. E você vai olhar para Isabel, você vai falar o seguinte: Isabel, se você quiser deixar o bico, mandar embora o bico com o balão, tá tudo bem. Mas se você não quiser, não precisa. Aí ela, não precisa, mamãe. E a mãe disse, não, não precisa. E você pode trazer de volta do balão o outro bico que foi. Então, emocionalmente, essa criança, ela queria aquele segundo bico. E a mãe deu um jeito e trouxe o segundo bico de volta para a criança. Nunca mais a criança teve nada. E isso já vai fazer, acho que uns 5, 6 meses, tá? Então, essa criança não teve mais nenhum tipo de reação alérgica ou de dermatite atópica ou de qualquer coisa parecida. Eu quero que a gente tome consciência de algumas coisas. Quando a gente passa por um estresse muito grande, a gente tem o desejo de se separar desse estresse, de deixar isso ir embora, de fechar esse ciclo e de começar coisas novas. Pode aparecer, sim, essa dermatite atópica, por quê? Porque a gente quer se livrar. O conflito de separação ele vem dizer para a gente que ele pode ser algo que eu quero próximo de mim, como eu dei o exemplo de alguém que se separou, de alguém que foi embora, ou de alguém que morreu, ou do animal de estimação, ou da pessoa lá, né, da enchente que perdeu a casa toda, né, é um conflito de separação, eu tenho que me separar do que é meu, ou daquelas pessoas, né, do furacão lá nos Estados Unidos que a gente está vendo aí, que tiveram que se separar de todos os seus pertences, ou da pessoa que perdeu o seu emprego e tinha né, uma proximidade muito grande com aquele ambiente, com o emprego e tudo mais, ela não queria essa separação, tá? Mas o contrário também é verídico. Eu desejo isso porque eu não aguento mais. É aquela pessoa que quer uma separação de alguém que é narcisista, pode aparecer uma dermatite atópica. É aquela pessoa que quer, deseja se separar ou deseja realmente se livrar de um ambiente, de uma casa, de qualquer coisa assim. Então, isso também é real, tá? A gente precisa estar atentos a todos esses sintomas. Por isso, a minha explicação é, por isso a importância da gente ter e da gente proporcionar para essa pessoa um suporte emocional, tá? Aí eu tenho aqui 3 opções que eu coloquei, mas com certeza a gente vai ter muitas outras, tá? Porque eu já falei da lavanda, né? A gente não pode deixar de fora o Serenity. Mas por que que eu coloquei esses 3 aqui? Porque eles vão ter, acho que, ações muito importantes. No estresse muito grande, a bergamota ela é muito interessante, por quê? Porque ela consegue melhorar o nível de cortisol, o estresse oxidativo que a gente tem na corrente sanguínea. Então, a bergamota vai conseguir equilibrar isso, que vai diminuir esse número de estresse, que pode estar, sim, auxiliando a melhorar essa dermatite da pessoa, tá? Além daqueles óleos essenciais ali que a gente colocou para fazer o creme, para fazer o blend e tudo mais, tá? É o Balace, ele vai ter a ação de diminuir a ansiedade, como ele tem na sua composição o olíbano, né, o nosso frankincense, então ele vai trazer, vai aterrar essa pessoa para o aqui e agora, o que eu consigo resolver agora e tudo mais, tá? E o Hope, que é um mix de óleos essenciais que ele é muito pouco falado e a gente deve olhar para esse mix com outros olhos, porque ele é um mix da esperança e da alegria, tá? Ele vai melhorar a ansiedade, vai diminuir o cortisol também, porque ele também tem bergamota, porque ele tem o frankincense e porque ele tem o ylang-ylang. Então, ele diminui a ansiedade,
melhora o cortisol, tá? Ele aterra e ele traz a alegria, ele restaura a alegria daquela criança interior, certo? Então, ele é um óleo essencial muito interessante para qualquer desordem emocional que a gente tenha, certo? Eu coloquei só esses três, mas com certeza, a gente, como eu falei, né? A gente não pode deixar um Serenity, um Adaptive, um Motivate, ou tantos outros óleos, né, que são importantes. Eu achei por bem dar esses três exemplos aqui, certo? Agora, gente, eu vou responder o chat, vou ver o que é que vocês estão questionando ali, tá? Deixa eu ver. Lu, você tem principalmente no peito inteiro, né? E quando está emocionado e frágil, e o seu intestino é lento. Lu, então essa aula ela foi bem interessante para você, né? Dá para você tirar bastante coisa aí que dá para você melhorar com relação a essa dermatite que você tem, certo? Anabela, qual protocolo no filho de 3 anos, né? Então, eu passei ali os cremes, a desparatização não é interessante, o Zengest também não, certo? Vamos olhar aí uma questão alimentar para essa criança, né? O mamão vai ser interessante, fazer uma ingesta de um pouco mais de fibras para estar melhorando o intestino, tá? Os cremes, lógico, sempre reduzir aquelas doses de óleos essenciais e trazer essa questão emocional. Aí eu sugiro a lavanda para ele, para te colocar ele para dormir, tá? Inalando a lavanda, pode ser bem interessante, tá, Anabela? Perdão. Sim, tudo a ver contigo, né, Lu? Quando o ambiente está te oprimindo, momentos angustiantes, é, você se sente sem saída e você quer fugir, né, Lu? Então, assim, quer se livrar daquela situação, quer se separar daquilo, né? Então, você percebe que, de repente, é um ambiente que está te oprimindo. E a opressão, quando a gente fala em opressão, a gente fala nessa região de peito mesmo. Por isso que, muitas vezes, essa dermatite pode dar nessa região, tá? Então, a aula foi bem interessante para você. É, para a Aline, né, a menina de 8 anos, reduz um pouco aquelas doses ali, tá? Tua criança de 8 anos, eu vou sugerir aí talvez o Balance mesmo, certo? Para dar esse suporte emocional, tá? Uma gota 2 vezes ao dia, pode inalar nas mãos, tá? E o creme ou o blend você pode usar, mas reduz um pouco aquelas doses ali, tá? Não, em vez de colocar 10 ml, 10 gotas cada óleo para o creme, você pode colocar 5, vai estar de bom tamanho, certo? Ou se for o blend, coloca 2 gotas cada óleo essencial para 10 ml, tá certo? Pessoal, mais alguma dúvida aí? Alguém tem mais alguma dúvida? Vamos colocar. Deu para vocês entenderem mais ou menos aí a questão do emocional, sempre bem interessante, tá? A gente está dando uma olhada nisso e entender que quando temos uma dermatite atópica, vai sim ter um fundo emocional e a importância da gente dar esse suporte para os nossos clientes, né? Para as pessoas que desejam comprar um óleo essencial, tá? A importância da gente estar olhando para a saúde intestinal e entender que isso pode sim estar interferindo na pele também, certo? Gente, se alguém tem mais alguma dúvida, vamos deixar aí, senão a gente vai estar encerrando a nossa aula, tá? Sim, né, Lu? São 3 óleos essenciais que vale muito a pena a gente ter em casa, tá? O Hope é um óleo essencial que eu já falo há algum tempo,
que a gente não dá muito atenção para ele, tá? Mas ele é um mix de óleos essenciais que a gente, que é considerado o mix da esperança. Então, quando a gente tem esperança, a gente traz para a gente alegria também, né? Por quê? Porque a gente acredita que vai mudar, que as coisas vão melhorar e tudo mais. Então, ele é um mix muito interessante, que às vezes na minha visão, talvez a gente tenha dado pouco valor a ele, tá? Mas para muitas e muitas questões emocionais, ele é muito importante, porque ele tem a bergamota, porque ele tem o ylang-ylang, porque ele tem o frankincense também, tá? E no suporte emocional para uma dermatite, ele vai ser realmente fantástico, tá, gente? Alguém tem mais alguma dúvida? Vou estar encerrando então a nossa reunião, tá? Agradeço aqui a presença de todos, a atenção, espero ter ajudado a sanar aí algumas dúvidas de vocês, tá certo? Muito obrigada e até o nosso próximo encontro, tá bem? Obrigada, Lu, obrigada pela sua atenção, tá? Um abraço, meninas, boa noite e até a próxima.